Hoje a gente vai falar dos sintomas corporais, então. O que é normal, o que não é normal sentir na ansiedade. Se a gente entende o porquê dos sintomas corporais, a nossa ansiedade baixa, só da gente ter o entendimento, tá? Porque o que assusta? A gente não saber por que surgem os sintomas corporais e a gente não saber o que fazer quando eles surgem. Então hoje eu vou explicar para vocês por que eles surgem por que surge cada um dos sintomas corporais e o que a gente faz para diminuir eles. O que é a primeira coisa importante da gente pensar quando a gente pensa em sintomas da ansiedade, né? Quando eu abro a caixinha de perguntas, eu vejo vocês me perguntando muito de sintoma corporal, né? De tal sintoma corporal é da ansiedade? Tal sintoma corporal é da ansiedade? E o que é importante a gente pensar, tá? Então, a primeira coisa quando a gente pensa nos sintomas corporais da ansiedade é que a gente não pode sair dizendo assim, eu tô com isso, é ansiedade. Tô com o coração acelerado, é ansiedade. Eu tô com falta de ar, é ansiedade. Por quê? Porque tem muitas doenças físicas que causam sintomas corporais. Então, o que é a primeira coisa a fazer? Sempre exame médico, né? Faz exames médicos para ver se não tem uma causa física aí causando sintomas corporais ou ampliando os sintomas corporais. Só que o que acontece? Tem muitas pessoas que fazem os exames e mesmo dando os exames tudo ok, não se convencem que é a ansiedade. Porque pensam como é que a ansiedade vai dar tantos sintomas corporais, como é que a ansiedade vai dar sintomas corporais tão fortes, né? Porque a pessoa fica com a ideia de que tem que ter algo mais grave para estar surgindo esses sintomas, não tem como ser só ansiedade. Outra coisa que eu vejo muitas pessoas me perguntarem na caixinha de perguntas: Fernanda, é normal eu sentir o coração acelerado todos os dias? É normal eu sentir falta de ar todos os dias? E por isso que o título dessa live é Sintomas comuns da ansiedade, mas que não são normais eu sentir todos os dias, tá? Por quê? Comum é assim, é algo que é esperado, né? Quando a ansiedade é ativada, é esperado que esses sintomas surjam. Mas não é normal eu estar todos os dias com sintomas de ansiedade. Por quê? Vou explicar para vocês, tá? Para eu explicar isso, a gente tem que pensar qual que é a função da ansiedade. Talvez vocês nunca tenham pensado nesse sentido, tá? Todas as nossas emoções, elas têm uma função para existir. Elas não existem à toa. Essas funções das emoções garantiram a nossa sobrevivência como espécie. Então a gente tem que pensar lá nos tempos passados, né, dos nossos ancestrais, tudo que foi útil para a sobrevivência foi mantido para a gente se firmar como espécie. Então as emoções que foram úteis, elas foram mantidas. Então a ansiedade foi útil e ela tinha e tem uma função. Tá? Então qual que é a função da ansiedade? Proteger o organismo. Tá? Então a ansiedade ela surge quando a gente percebe alguma ameaça ou quando a gente antecipa alguma ameaça. Vamos pensar lá nos tempos dos nossos ancestrais, que por exemplo tinha animais perigosos que poderiam entrar ali na tribo. A ameaça poderia estar na minha frente, um animal ali na minha frente, ou a ameaça podia ser percebida. Eu saber que em determinada época do ano tais animais vêm para cá. Então eu já antecipo essa ameaça. Olha, os animais podem vir nessa época do ano. E por que a ansiedade é útil? Porque eu conseguindo antecipar essa ameaça, esse perigo, esse desafio, o meu corpo ele vai se modificar para que eu possa lutar ou fugir dessa ameaça. Então pensa se tem um leão na tua frente, né? Se tu estiver totalmente relaxado, tu vai morrer. Então não é útil naquele momento um leão na tua frente tu estar relaxado. Tu precisa sentir ansiedade, teu corpo precisa modificar para que tu possa fugir ou lutar. Só que hoje em dia a gente não tem leões, né? A gente não tá caminhando na rua e surge um leão. Hoje em dia a gente tem outros desafios.
Pode ser uma prova, pode ser uma entrevista de emprego, pode ser uma conversa difícil, pode ser uma doença, enfim, cada um vai ter os seus desafios, as coisas que surgem, que causam ansiedade para você, né? Essa ameaça, ela não precisa estar necessariamente na tua frente, ela pode estar no teu pensamento. Então, só de eu pensar numa ameaça já me ativa a ansiedade, porque já me ativa, por exemplo, agora o coronavírus. Só de eu ficar pensando no coronavírus, ficar pensando, meu Deus do céu, e se eu pegar, e se a minha família pegar, já ativa a ideia de ameaça. Então, o que acontece? Percebi uma ameaça na minha frente ou em pensamento. Vai mandar uma mensagem para o meu cérebro dizendo que tem um perigo em potencial, tá? Aí o meu cérebro vai liberar duas substâncias, que é a adrenalina e o cortisol, que vai preparar meu corpo para lutar ou para fugir dessa ameaça. Então, por exemplo, eu tenho uma prova, tá? Que seria a minha ameaça entre aspas, no sentido de algo que eu preciso me preparar. É útil que eu sinta ansiedade para que eu possa estudar, para que eu possa me preparar, para que na prova eu vá bem. Imagina se eu não sentisse nada de ansiedade. Ela não ia me colocar para frente, né, me fazer movimentar, e eu provavelmente iria mal na prova. Então, a ansiedade está cumprindo a sua função, está fazendo com que eu entre em movimento para estudar para a prova, para me preparar. Só que às vezes a ansiedade passa do limite e não cumpre a sua função. Então, por exemplo, nesse caso, a ansiedade poderia passar do limite e a pessoa não conseguir dormir pensando na prova, não conseguir se concentrar porque está muito ansioso, ter branco porque está muito ansioso, e isso não iria ajudar, então a ansiedade não estaria cumprindo a sua função. Então, quando a ansiedade não cumpre a sua função, ela começa a ficar num nível prejudicial, num nível que não é normal estar sentindo, num nível que não ajuda. Então, quando vocês querem ver se a ansiedade está adequada ou não, vocês pensam, ela está me ajudando, né? Ela está me ajudando a lidar com essa ameaça ou ela está me atrapalhando? Então, é importante a gente entender isso para observar no dia a dia. A gente pode pensar a ansiedade como se fosse um alarme, tá? Quando eu tenho um perigo, esse alarme toca, tá? Vi um perigo, esse alarme toca. Então, eu tenho um perigo, o alarme tocou, tá adequado, tá respondendo bem à tua ansiedade. Qual que é o problema? Quando esse alarme começa a tocar, quando não tem perigo e começa a tocar toda hora. Então, quando vocês me escrevem assim, é normal sentir o coração acelerado todos os dias? Não é normal, porque se ele está tocando sem ter uma ameaça, em momentos que não tem um motivo aparente, ele está desregulado. Então, para pensar se a ansiedade de vocês está normal ou não, vocês pensem, a ansiedade está vindo quando ela tem que vir? Ou ela está vindo quando ela não tem que vir? Ou está vindo mesmo quando tem que vir, mas um nível que não está me ajudando? Se tu vive agitada, se tu vive se sentindo ansioso, se tu vive com sintoma corporal, se tu vive tenso, se tu vive irritado, isso não está normal. O que é o normal na nossa vida? Nós temos mais momentos de calmaria e alguns picos de estresse e ansiedade que fazem parte da vida, que quer dizer que a gente está em movimento, que quer dizer que a gente está enfrentando desafios, tá? Então, até aqui tem duas coisas muito importantes que vocês têm que anotar aí para vocês lembrarem. Que a nossa forma de pensar pode fazer com que a nossa ansiedade dispare, tá? Então, só eu tendo um pensamento de ameaça já é capaz de ativar a minha ansiedade. E a segunda coisa importante é que quando tem essa ideia de ameaça, vai ir essa mensagem para o cérebro, ele vai disparar adrenalina e cortisol e ativar a função de luta ou fuga para lutar ou fugir desse perigo. E daí a gente vai começar a entender os sintomas corporais, tá? Vou pegar aqui minha colinha porque eu anotei os principais. Então, o que é importante a gente entender? Quando eu ativo essa reação de luta ou fuga,
É ativado o sistema nervoso simpático, tá? O que é o sistema nervoso simpático? É o nosso sistema do corpo que produz energia e nos coloca para ação. E a gente tem também no nosso corpo o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso do relaxamento. Então, um é contrário do outro, os dois acabam se balanceando. Então, eu senti ansiedade, ativou a reação de luta ou fuga, ativou o sistema nervoso simpático. Quando o sistema nervoso simpático é ativado, ele produz várias mudanças corporais. Qual que é uma dessas mudanças corporais? O coração acelerado, tá? Quem que aí sente o coração acelerado? Por que o coração acelera, tá? Porque isso é uma das partes principais para a reação de luta ou fuga. Porque pensa assim, quando tu tem que lutar ou fugir, né? O coração, ele vai acelerar para que te ponha em movimento. Então, é normal essa aceleração dos batimentos cardíacos para te colocar em movimento, tá? Então, é normal isso, o coração bater mais forte quando eu tô me sentindo ansioso. O pessoal me pergunta, eu posso morrer durante uma crise de ansiedade? Não, tá? Se tá tudo bem com o seu coração, se você já fez exames, a ansiedade não vai fazer com que tu morra, não vai fazer com que tu tenha um ataque cardíaco, porque o teu coração tá disparado por causa da reação de luta ou fuga. Então, ele tá dentro do esperado. Tá? Qual que é outro sintoma? Dormência ou formigamento. Quem que aí sente, tá? Por que isso acontece? O sangue, ele é reduzido de algumas partes do corpo que não é tão essencial. Então, por exemplo, o sangue é reduzido das mãos, o sangue é reduzido dos pés. Por quê? Tudo tem uma função. Porque se um inimigo me atacar e me cortar, enfim, diminui a chance de eu ter uma hemorragia, porque o meu sangue ele não vai estar nas extremidades. E o sangue aumenta nos músculos que a gente precisa para botar em movimento. Aumenta nas pernas, aumenta nos braços. Então, o sangue vai diminuir nas extremidades e vai aumentar nesses outros músculos. Essa redução do sangue faz dar essa sensação de formigamento, tá? Então é importante vocês entenderem e saber que esse formigamento também não é perigoso. É por causa dessa redução do sangue para te colocar em movimento também. Visão borrada. Quem aí fica com a visão borrada? Tá? Por que a gente fica com a visão borrada? Porque as pupilas elas se dilatam para entrar mais luminosidade. Então pensa em tudo isso em tempos lá da caverna, né? Que um perigo era uma tribo, era um animal. Eu precisava enxergar, o máximo que eu enxergar é melhor para mim, né? Então as pupilas dilatam para que eu possa enxergar melhor. E daí vocês podem dizer, mas Fernanda, eu fico com a visão borrada, eu enxergo pior. Por quê? Porque na verdade a gente não tá lutando ou fugindo, a gente fica parado. Então esses sintomas eles se tornam tão intensos que eles não estão também cumprindo a sua função. Porque qual que é a função? É eu lutar ou fugir. Se eu lutar ou fugir, eu nem vou me dar conta que meu coração acelerou. Eu nem vou me dar conta que a vista ficou embaçada, porque eu vou estar em movimento. Na verdade, a vista nem vai ficar embaçada, ela vai ajudar. Então, por isso que fica, tá? A vista embaçada. A boca seca, porque ocorre uma redução na produção da saliva, porque vocês têm que entender assim, o corpo, ele precisa lutar ou fugir. Então, ele vai baixar a atividade nos órgãos, nos sistemas que não precisam naquele momento e vai aumentar a atividade nos que precisam. Então, eu não preciso de produção de saliva nesse momento. Então, a produção de saliva vai diminuir e a boca vai ficar seca. Então, isso, diarreia, também pode dar náusea, pode dar diarreia, sensação de desconforto abdominal, pode dar constipação, por quê? Porque o estômago, a atividade do estômago também é reduzida,
porque ela não é útil naquele momento de luta ou fuga. Então reduz a atividade do estômago, ele não funciona da forma que deveria funcionar, né, o sistema digestivo, e acaba dando essas sensações digestivas. O que mais dá? Sensação de calor e frio. Quem que aí sente calor e frio? Por que dá essa sensação de calor e frio? Porque todo o teu metabolismo, ele é alterado, ele é ativado. Então, te dá essa sensação de calor e frio, e depois que passa a ansiedade, né, depois que passa a crise, dá uma sensação de cansaço e de esgotamento. Por quê? Porque é como se tu tivesse corrido uma maratona parado. Teu organismo estava lá a mil, liberando adrenalina e te dá um esgotamento. Vocês sentem assim no final, assim, meu Deus, parece que um caminhão passou em cima, né? Parece que correu a maratona ficando parado. Então dá esse cansaço pela ativação geral do metabolismo. Tá? Dá vontade de fugir, a gente fica impaciente, né? Por quê? Porque o corpo se prepara para lutar ou para fugir. Se eu não luto e não fujo, se eu fico parado, dá aquela impaciência. E muitas pessoas têm têm medo que isso faça gritar ou bater em alguém, porque a sensação é que tu vai agir, né? Mas isso não acontece, tá? Por mais que você pense que tá fora do controle, você ainda sente o controle. Qual outra coisa que muda? Dificuldade de concentração. Por quê? Porque se eu tô tendo um perigo, eu preciso concentrar minha atenção nesse perigo, nessa ameaça. Então a minha concentração volta para esse perigo ou volta para as minhas sensações corporais, porque na ansiedade eu acabo achando que as minhas sensações corporais são um perigo. E daí o que acontece? A gente não consegue concentrar em mais nada, né? Então quem é ansioso costuma se queixar muitas vezes de perda de memória, por quê? Porque na verdade está ligado à concentração. Então tu tá lá e tu não consegue se concentrar em nada. O que mais? Impaciência, irritabilidade, sensação de estar com os nervos à flor da pele, porque essa sensação também de fugir, de querer fazer alguma coisa. Só que como tu fica ali parado, tu fica impaciente, tu fica irritado, tu fica como se tu estivesse pronto para atacar a qualquer momento, né? Qualquer um que surja na minha frente aqui vai levar. Então dá essa irritabilidade que parece que tu tá por um fio. Tá? Outro sintoma, insônia. Por que vem a insônia? Porque quando a gente dorme, a gente precisa estar com a sensação, com o sistema de relaxamento do corpo ativo. E lembram que eu falei que na ansiedade é o sistema de luta ou fuga, que é para lutar ou fugir? Como é que tu vai conseguir dormir se tu tá ligado no sistema de luta ou fuga? Se tu tá nesse sistema que tá prevendo um perigo, tu vai deitar e tu não vai dormir, porque tua cabeça fica lá, rodando, pensando no que tem que fazer no outro dia, pensando no que não tá conseguindo dormir, pensando que tá com medo de ter uma crise. Então tu tá mandando pro teu cérebro mensagem toda hora, perigo, perigo, perigo. Teu cérebro quer que tu sobreviva, é a única coisa que ele quer. Se tu tá mandando pra ele a mensagem de perigo, ele vai fazer tu dormir? Não. Ele vai falar, fica aí acordada, porque se tem um perigo, a gente precisa estar atento, né? A gente precisa estar atento, porque se o perigo surgir, tu vai conseguir fazer alguma coisa, então não durma. Então, falta de ar, sensação de engasgar. Por que se sente isso? Na nossa respiração, existe um equilíbrio entre oxigênio e gás carbônico. Tá? Só que quando a gente está ansioso, a nossa respiração ela se altera. Então, quando a gente está ansioso, a gente hiperventila. O que é hiperventilar? É quando a respiração ela fica mais curta, ela fica mais rápida, ela fica mais ofegante. Então, eu respiro com o peito, eu respiro. Só que às vezes não é assim tão visível. Às vezes é muito sutil essa respiração,
a gente nem percebe. Tu pode me falar, eu estou respirando normal, mas tem essa hiperventilação, tá? Então, o que acontece? Essa hiperventilação acaba reduzindo o sangue de fluxo para a cabeça, tá? E menos oxigênio alcança certas partes do corpo. Isso não é perigoso, tá? É uma reação que acontece automática e não é perigosa, essa alteração do fluxo do sangue e do oxigênio. Só que o que acontece? Essa redução acaba dando alguns sintomas, tá? Então, o que acontece? Quando reduz o oxigênio para o cérebro, qual o sintoma que acaba fazendo essa redução? Tontura, sensação de vazio na cabeça, confusão, falta de ar e desrealização. O que é a desrealização? É a sensação que parece que a gente não está no nosso corpo ou que as coisas à nossa volta não são reais. Tá? Então, tudo isso acontece porque vem menos oxigênio para o cérebro. Então, dá essa tontura, dá essa visão borrada, dá essa sensação de irrealidade. Então, por que dá tontura? Eu respiro errado, vai mais oxigênio para o meu cérebro, com isso dá tontura, com isso dá visão borrada, com isso dá essa sensação de que está fora da realidade, por causa de menos oxigênio no cérebro, tá? E também vem menos oxigênio para as partes do corpo. E daí o que acontece? O batimento cardíaco acelera, tá? Pode dar, que eu já disse antes, a dormência e o formigamento, mãos suadas e frias e a tensão muscular, tá? Tudo isso, gente, não é perigoso, tá? É tudo uma reação automática do nosso corpo. O que mais acontece? A gente sua mais, porque hiperrespirar é um trabalho pesado, né? Tu começa... Então, o corpo tá todo ativado, começa a suar. Pressão e dor no peito, porque quando a gente está hiperventilando, a gente não respira pelo diafragma, a gente respira pelo pulmão. E esse respirar pelo pulmão acaba sendo muito pesado e dá essa sensação de aperto no peito, tá? Então, por isso que vocês sentem aperto no peito. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam até aqui? Todas essas mudanças corporais é o corpo se preparando para lutar ou para fugir de um perigo, porque tu disse para o teu cérebro que existe um perigo. Então, são reações normais, são reações esperadas, são reações adaptativas. Então, os sintomas corporais, eles não estão errados. Eles estão certos, porque se tem um perigo, teu corpo precisa se preparar. O que está errado? É a tua ansiedade que está disparando quando não tem perigo. Aí sente o sintoma corporal e tu não luta, nem foge, o sintoma fica ali, tu não entende o que está acontecendo. Qual que é outro motivo para essas sensações surgirem? Quando tu tá muito estressado, tá? E daí libera adrenalina e cortisol, e mesmo depois que o estresse passa, já pode fazer dias que o estresse passou, mas essas substâncias acabam ainda ficando no teu corpo e causando sintomas corporais. E outra explicação que eu acho que deve acontecer muito com vocês é o quê? Quando a pessoa tem vários sintomas corporais, não entende o que está acontecendo, ela começa a ficar com medo dos próprios sintomas corporais. E ela começa a ficar hipervigilante, ou seja, ela começa a ficar sempre cuidando os sintomas corporais. Essa hipervigilância faz com que qualquer sensação corporal diferente tu já preste atenção. Aí o que acontece? Teu coração bateu um pouquinho mais rápido porque tu caminha um pouco mais rápido, ou porque tu tá na academia, ou porque o nosso coração às vezes bate mais rápido, mas uma pessoa que nunca teve pânico nem nota, tá? Então, bater um pouquinho mais rápido, opa, meu coração, né? Ou falta de ar, opa, falta de ar. Aí, eu me assusto com o coração, eu me assusto com a falta de ar, eu me assusto com o sintoma que eu sinto.
Quando eu me assusto, eu mando para o cérebro a mensagem de perigo. O que o cérebro faz? Ativa a ansiedade e manda mais sintoma corporal. Aí eu me assusto mais ainda com o sintoma corporal. Mais sinal de perigo para o cérebro, mais ansiedade, mais sintoma corporal. E fica nesse ciclo de medo, sintoma corporal, e isso vai subindo e vira uma crise. Tá? Então, o que acontece? Essa explicação que eu dei para você sobre o sintoma corporal, vocês têm que entender. E quando você tá sentindo isso no corpo, não se apavorar com o sintoma corporal. Saber, é desconfortável, é ruim, mas é da ansiedade, não faz mal, não é perigoso. Pensem na ansiedade como uma onda. Ela sobe, mas ela desce, tá? Não existe a ansiedade subir até a pessoa morrer. Não existe. Por quê? Lembrem que eu falei que existe o sistema nervoso simpático e parasimpático? Que compensava o outro? Então, quando está ansioso, o sistema simpático está ativado. Uma hora, o sistema parasimpático ele vai ativar e vai fazer cair a sensação corporal e cair a ansiedade. Então, um compensa o outro para que não entre aí em circuito. Então, você nunca vai... o pior que pode acontecer e que é mais raro é desmaiar, mas é mais raro, tá? Então, nada de mal vai acontecer. Então, internalizem isso, entendam os sintomas corporais, porque quando eles surgirem, se vocês não se apavorarem, é um grande passo dado para eles não aumentarem. O que acontece? Muitas vezes a pessoa já está sentindo há tanto tempo isso que ela acha que é normal, que ela acha que faz parte da vida, que ela acha que é normal estar com o coração acelerado todo dia, que é normal estar com falta de ar todo dia. E não é normal, gente. Isso que vocês têm que entender, não é normal. O normal é a gente ter uma vida leve, a gente estar tranquilo, a gente não ter sintoma corporal todo dia. Então, eu quero que vocês entendam que não é normal, tá? E quando a gente entende que não é normal, vocês pensem aqui, sim, vocês estão com... Vocês quebram um osso da perna. Não é normal a gente estar com o osso da perna quebrado, né? Você quebra a perna, quebrou o osso. Não é normal. O que eu faço? Eu vou ir no médico? Eu não vou ficar com a minha perna quebrada. Só que a gente ainda tem muita resistência com a saúde mental. Quando a nossa saúde mental tá quebrada, né? Não tá normal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar o profissional da saúde mental que trata o psicológico, que é o psicólogo. Ah, mas eu já tomo medicação que o médico me receitou. E às vezes nem é o médico psiquiatra, é outra especialidade. Só o psiquiatra tá apto para receitar, tá? Ele que estudou para isso. Ah, mas eu já tomo medicação. Ótimo! Se a medicação é indicada para o teu caso, você tem que tomar. Só que a medicação é uma parte do tratamento. Ela não é o tratamento inteiro. Então, se tu quebrou uma perna, você vai fazer cirurgia, mas depois você vai fazer fisioterapia, né? Para recuperar os movimentos e tudo mais. Se você não faz fisioterapia, vai ficar capenga o tratamento. Então, é a mesma coisa. Não adianta tomar medicação e não tratar o teu psicológico, porque o teu problema é psicológico. Então, gente, quero que vocês diminuam essa resistência de ver, eu estou com um problema e o que eu busco? Vocês ficam buscando médico, vocês ficam fazendo exame, vocês ficam gastando tempo tentando resolver da maneira errada. Qual que é a maneira certa de resolver? Tratando o psicológico, é a única maneira, tá? E se eu não trato minha ansiedade, ela pode ser muito incapacitante. Ela pode me impedir de progredir no trabalho, ela pode afetar meus relacionamentos, ela pode afetar a minha saúde, ela pode afetar o meu bem-estar. Vocês devem ter visto que eu postei um depoimento de uma paciente que começou comigo, que ela estava 1 ano e meio em casa, porque ela não conseguia sair. Ela saía de casa, tinha crise. Então, ela ficou sem tratar, foi se agravando, que ela não conseguia mais sair de casa.
Em 3 meses de terapia, ela já estava trabalhando. Tá? Então, há o que ser feito. Tá? Não tem por que empurrar com a barriga. E por que eu digo isso pra vocês? Quem escutou a live de segunda viu que eu contei a minha história, né? Então, eu já tive pânico. Quando eu descobri que o que eu tinha era pânico e que era psicológico, no dia eu liguei para uma psicóloga. No dia eu fui buscar tratamento, porque eu descobri o que eu tinha. Quando eu tive, em outra época, ansiedade generalizada, como meus sintomas não eram tão gritantes, eu fui deixando eles, porque eu tinha insônia, eu tinha tensão muscular, eu tinha irritabilidade, eu tinha dificuldade de concentração. Só que eu fui achando que era normal. E eu já estava formada. Eu fui achando que era normal porque eu pensava, é só uma fase, vai passar. Quando essas coisas passarem eu vou melhorar. E eu fui empurrando com a barriga. E eu empurrei com a barriga. E foi piorando, até que um dia eu não levantei da cama. Então eu falo isso pra vocês assim, de todo o coração. Não empurrem com a barriga, busquem ajuda. Eu trouxe aqui também, então, uma lista dos principais sintomas, tá? Para falar para vocês verem, eu estou tendo esse sintoma ou não estou tendo. Se eu estou tendo e fiz os exames e não deu nada, pode ser que seja da ansiedade, tá? Então, palpitação, tá? Coração acelerado, taquicardia, sudorese, tremores, sensação de falta de ar ou sufocamento, sensação de asfixia, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, calafrio ou onda de frio e calor, formigamento, sensação de desrealização, que é se sentir, né, como se estivesse fora da realidade, ou despersonalização, que é sentir como se estivesse fora do corpo, tá? Tensão ou dores musculares, sensação de estar com os nervos à flor da pele, irritabilidade, cansaço, dificuldade de se concentrar, insônia, dor de cabeça, dores musculares, nervosismo, bruxismo, que é o ranger dos dentes, náusea. Então, tudo isso é da ansiedade. Vocês veem que a ansiedade pode ter 1000 sintomas físicos, tá? Então, a ansiedade pode provocar tudo isso de sintoma. Tá, Fernanda, mas agora o que eu faço com tudo isso de sintoma? Né? Como é que eu me livro deles? Aqui eu vou dar algumas dicas, tá? Que adiantam, funcionam bastante, mas lembrando que são dicas para apagar o incêndio, tá? Apagar o incêndio ali por cima da ansiedade. Você precisa tratar a sua ansiedade, né, mais profundo. Primeira dica que assim, sempre vai estar nas lives, é a respiração. Por quê? Lembra que antes a gente falou que os principais sintomas surgem pela hiperventilação, que é o respirar errado? Então, a gente diminui os sintomas com a respiração correta, que ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso de relaxamento, tá? Então, rapidinho aqui, é a gente respirar pelo diafragma. Como é que a gente acha o diafragma? Aqui no abdômen, tá? Você vai respirar com o abdômen. Se você tiver oportunidade, olha uma criancinha pequenininha respirando. A criancinha, você vai ver a respiração dela, como é que é, tá? Então, você vai botar a mão no abdômen e vai sentir a sua barriga indo pra frente quando inspira, tá? Então, vai inspirar pelo nariz, contando até 4. Então, inspirou, a barriga vai pra frente. Você pode estranhar, porque às vezes a gente faz o movimento contrário, mas vai pra frente. Então, inspira, contando até 4, segura o ar contando até 2 e expira o ar pela boca contando até 6. Quando vai expirando ar, você vai soltar todo o ar e a barriga vai desinchar, tá? Essa respiração, às vezes a gente tem dificuldade porque é a respiração inversa do que a gente está fazendo. Então, é importante treinar ela todos os dias, tá? Segunda coisa a fazer, questionar os pensamentos, tá?
identificar os pensamentos. Lembram que eu falei que a forma de eu pensar aumenta a ansiedade? Então, para diminuir a ansiedade, eu preciso identificar que pensamento eu tô tendo, que pensamentos de medo eu tô tendo. Eu tô com medo de ter uma crise de ansiedade, eu tô com medo que algo aconteça, o que eu tô com medo? Identifica, e às vezes é difícil a gente identificar os pensamentos, porque a gente tá toda hora pensando. Não é um hábito que a gente tem olhar e ver o que eu estou pensando. Mas identifica, começa a prestar atenção, tô ansioso, o que tá passando na minha cabeça? Presta atenção, tá? Tô passando isso, eu tô com medo disso, eu tô pensando naquilo. E daí tu questiona esses pensamentos. O que é questionar? Não é tu pensar positivo, tá? Pensar positivo não adianta. É tu pensar de acordo com a realidade. Então, se eu tô com medo de morrer do coração, o que é pensar de acordo com a realidade? Eu vou ver as evidências. O que é evidências? É coisas concretas que me provem. O que é coisas concretas que me provam que eu vou morrer do coração? Ai, meu coração tá batendo mais acelerado, e isso é uma sensação de infarto. E a minha respiração também, então eu tô com dificuldade de respirar. Beleza. Mais alguma evidência? Só essa. Qual que é a evidência que não confirma que eu vou morrer do coração? Que eu sei que o batimento cardíaco acelerado é um sintoma da ansiedade. Eu já fiz eletro e meu coração deu tudo bem. Eu já pensei que eu ia morrer umas 60 vezes e até hoje eu não morri. Então você vai reunindo as evidências e fala assim, tá, talvez meu pensamento esteja distorcido. Talvez eu esteja aumentando o perigo. O que isso acontece? Quando você vê que aquilo na verdade não é um perigo, você fala pro seu cérebro, olha, me enganei. Não é um perigo, pode relaxar, tá? Então, olhar nas evidências e pensar de uma forma mais realista, tá? Outra coisa, aceitar a ansiedade. O que é aceitar a ansiedade? É não se apavorar com ela. É deixar ela estar ali. Não é assim, eu quero me livrar dos sintomas. Porque quanto mais a gente briga, assim, meu Deus do céu, eu tô com sintomas, eu não posso sentir. Quando tu não quer sentir, tu tá falando pro teu cérebro, perigo, 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 perigo. Temos que se livrar disso. Aí vem tudo aquilo que eu expliquei. Então, aceitar a ansiedade é assim, ok, eu tô com sintomas, é ruim, é desconfortável, não é legal, mas não é perigoso. Eu sei que eles vão passar. Eu vou respirar, eu vou questionar meus pensamentos e eles vão me acalmando. Quando você faz esse movimento, automaticamente vai diminuindo os sintomas, tá? Então, é você conseguir não sentir medo dos sintomas, tá? Então, isso que eu falei para vocês é super importante para vocês entenderem que todos os sintomas são normais, não são perigosos, não vão matar, eles vão passar, tá? Então, aí estão as informações principais que são valiosas, tá? Então, pega e anota tudo isso, porque quem entende isso e consegue internalizar já diminui muito as crises, tá? Fernanda, já tô com as crises controladas, minha ansiedade tá ok? Aí você vai me dizer, mesmo com crise, sem crise, você continua com medo, você continua mesmo assim com a ansiedade elevada? Às vezes a gente precisa olhar mais fundo, porque se a crise começou a se manifestar na sua vida, alguma coisa não estava bem, tá? Então é importante daí também olhar mais fundo. Fernanda, não tô conseguindo sozinha. Psicólogo, tá? É quem vai te ajudar a conseguir.